Amigas, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com um vídeo de perguntinhas e respostas sobre a minha cirurgia plástica. Eu fiz mamoplastia, pra quem não sabe. Eu vou deixar os os dois vídeos que já tem sobre esse assunto aqui embaixo pra vocês clicarem e assistirem. São três, gente, desculpa. Um é o pré-operatório, onde eu falo todas as informações antes da cirurgia. O segundo é um vlog, onde eu mostro tudo do dia que antecedeu a cirurgia até o dia que foi depois da cirurgia. E o terceiro vídeo é o vídeo quando completou 2 semanas de cirurgia, que é onde eu falo algumas coisas que aconteceram nessas 2 semanas. Hoje é o 4º vídeo dessa série que eu vou vou responder as dúvidas de vocês. E aí o próximo vídeo vai ser para completar 1 mês de cirurgia e aí eu vou mostrar para vocês mais algumas fotos, tá? Então vamos lá, eu vou olhar um pouco para baixo porque eu vou responder agora primeiramente as perguntas do YouTube, depois eu vou para as perguntas do blog e depois eu vou para as perguntas do Instagram, tá bom? Então são desses 3 lugares que eu vou responder e eu não vou falar o nome de ninguém porque tiveram algumas perguntas repetidas, então para não responder 2 vezes e o vídeo ficar mais dinâmico, eu vou ler para vocês. Então não se esqueçam de assistir em alta definição o vídeo e vamos lá! Bom, a primeira pergunta que eu recebi aqui a pessoa tá perguntando como foi o meu pós-cirúrgico para tomar banho, me vestir, dormir, trabalhar e sair. Bom, o meu pós-cirúrgico mais ou menos foi assim. Nos primeiros dias, assim, os primeiros 3, 4 dias, eu ficava quase que em full time, deitada mesmo, só mexendo mais essa parte aqui, eu não fazia quase nada. Quando eu só ficava mais no computador, porque eu fiquei trabalhando no blog um tempo, mas o computador, o médico me permitiu pra tomar banho, minha mãe tinha que dar banho em mim, eu só conseguia lavar minhas partes íntimas e um pouco assim eu esfregava o seio, a cicatriz, eu lavava com sabonete neutro, mas o resto assim, perna, pé, cabelo, tudo minha mãe tinha que me dar banho, me enxugar e fazer meu curativo. Então esses primeiros dias foi bem ruim, porque eu fiquei dependente. Me dando banho, minha mãe ficou mais ou menos uns 8 dias, 9 dias, eu não lembro exatamente, mas foi mais ou menos isso. Depois eu já comecei a lavar minha cabeça, o médico me liberou pra erguer os braços até a altura do ombro, então eu já comecei a lavar minha cabeça e tudo mais. Mas no começo foi um pouquinho complicado, porque eu tinha que depender totalmente de alguém. Pra me vestir a mesma coisa, só usava roupas que tinham botão aqui na frente, porque eu não podia erguer muito o braço. Pra trabalhar, eu trabalho de casa por causa do blog. Quanto às maquiagens, porque eu não sei se todos vocês sabem, mas eu sou maquiadora, eu parei de trabalhar, eu não tô trabalhando como maquiadora por enquanto, eu vou retornar no dia 19 do mês agora, né, julho, dia 19 eu retorno com as maquiagens, porque já vai ter passado de 1 mês da cirurgia, tá? Enquanto tá dando esse 1 mês eu não estou trabalhando. Então só tô trabalhando com blog, tô ganhando apenas com blog. Isso é chato, mas é por uma boa causa. Tá, a próxima pergunta é sobre qual foi o tamanho das minhas próteses. Eu falei pra vocês que ia responder, então, no primeiro vídeo pré-operatório eu falei que a intenção era colocar 250 do lado esquerdo e 300 do lado direito, porque uma mama era diferente da outra. Depois eu fui conversando com o meu médico e ele me disse que não ia mais fazer isso, que ele preferia que as 2 próteses tivessem o mesmo tamanho. Então o seio que era maior, que era o esquerdo, ele tirou um pouco de conteúdo do seio e colocou as 2 próteses do mesmo tamanho. Antes da cirurgia, eu fiquei em dúvida. Eu queria colocar 325 depois. Pensei e falei, acho que eu vou pôr 325, vai ficar um pouquinho maior. Porém, na hora da cirurgia, eu fiquei em dúvida se eu queria 300 ou 325. Aí ele me disse o seguinte, Carla, eu vou encomendar algumas próteses entre 300 e 325 e aí na hora da cirurgia a gente decide o que vai fazer. Falei, beleza, confiei totalmente no trabalho dele. Na cirurgia, a hora que eu saí, acordei da anestesia, ele já na hora já veio falar comigo. Aí ele me falou que a gente havia colocado 305 ml, foi o tanto que eu coloquei. E eu gostei muito. Se eu pudesse falar assim, eu queria um pouquinho maior, eu até iria falar. Mas ele me disse o seguinte, que ele provou de 325 e ele falou que não ficou bacana, não ficou legal. E além do que o fato que eu tenho uma tendência a ter a pele flácida. Então, quanto menos prótese eu colocasse, melhor seria pra minha pele não cair de novo, tá? Perguntaram se ele foi atencioso, o que eu achei dele, e depois da cirurgia, se ele continuou sendo atencioso. Ele foi excelente, eu não tenho
o que falar, todas as minhas dúvidas ele esclareceu, tudo que eu perguntei, tudo que eu tinha de dúvida, ele esclareceu tudo e ele foi extremamente atencioso, extremamente, não tenho o que falar. A próxima pergunta me perguntaram como que foi durante a cirurgia, se eu acordei durante a cirurgia, se eu fiquei completamente sedada, se eu tenho flashes de memória, como que foi. Bom, eu fui pra sala de cirurgia, eu tava dormindo, então tinham me dado sedativo, então eu fui dormindo pra sala de cirurgia. Porém, eu me lembro, como eu tomei a anestesia peridural, ela não te deixa totalmente dormindo. Ela, não, na verdade, ela é a peridural e me deram um sedativo, por isso que eu dormi. Mas eu me lembro, na cirurgia, do anestesista vindo falar comigo, ele falando, olha, eu sou o Dr. Torres, sou eu que vou te anestesiar, eu me lembro disso, e eu acordei 2 vezes durante a cirurgia. Então eu me lembro de acordar e ficar olhando muito para aquelas luzes que ficam em cima da gente, eu me lembro de ficar olhando para as luzes e eu queria ficar acordada, porque na verdade eu sou super curiosa e eu queria ver fazendo a cirurgia. Mas eu acordava assim, eu ficava olhando para as luzes e eu via embaçado assim os médicos, sabe? E eu me lembro de ter falado assim, eu tô com dor. Eu me lembro de ter falado, porque eu me lembro de sentir ele mexendo no peito direito. Porém, eu não senti dor nenhuma. Eu lembro de saber que tinha alguém mexendo, mas zero de dor. Isso foi doideira da minha cabeça. Aí a hora que eu falei isso, eu me lembro do anestesista falando, então vamos aplicar um pouquinho mais, e falou o nome de alguma coisa, deve ser o sedativo, e eu já dormi de novo. E aí eu acordei quando as enfermeiras estavam me enfaixando, dormi de novo, e depois só acordei na hora que eu tava no caminho pro quarto. Bom, eu mudei um pouquinho a luz aqui, que eu achei que meu rosto tava ficando muito vermelho, então acho que ficou melhor assim a luz. Até ver se pra não dar muita sombra. Eu acho que ficou melhor a luz assim. E a próxima pergunta é qual especialidade médica que eu procurei para fazer o procedimento. Então, quem fez o procedimento em mim foi um cirurgião plástico. A segunda pergunta, o seu plano da Unimed cobriu a cirurgia? Se cobriu, o que seu médico alegou para que liberassem? Não, a minha cirurgia foi inteira feita pelo particular, porque a Unimed não cobre esse tipo de cirurgia, a não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde decorrente do seio caído, algo assim. Mas o meu plano de saúde não cobriu nada, somente as consultas com o médico e os exames, o resto foi tudo por particular mesmo. E aí a terceira pergunta que essa pessoa mandou é que se não foi a Unimed que pagou, qual é o valor da cirurgia? Bom, como eu falei pra vocês no vídeo de pré-operatório, eu dei mais ou menos um valor aproximado do hospital, anestesista, prótese, médico na minha cidade, e fechando agora o valor geral, que eu anotei os valores pra vocês. A parte do médico cirurgião, a parte do cirurgião ficou em R$6.000, a minha prótese custou R$2.000, o anestesista eu indicaria pagar à vista porque o desconto foi bem grande, a minha anestesia ia custar R$2.300, se eu não me engano, e eu paguei R$1.800 e alguma coisa à vista, tá? Então foi um desconto bem bacana que valeu a pena, tá? Então é a prótese e o hospital. O hospital ficou R$3.000, porque o hospital eles contam de acordo com o tanto de horas que você fica na cirurgia, então minha cirurgia foi bem demorada, demorou 6 horas e isso agravou um pouco mais no valor total do hospital, R$3.000. A próxima pergunta é quanto tempo leva para você chegar ao resultado final? Bom, o médico me disse que o resultado final, assim, aquela coisa que vai falar esse o resultado, demora 1 ano, então até desinchar completamente, eu acho que isso é pra maioria das cirurgias plásticas, porque o seio ainda tá inchado e tal, mas eu já notei que ele desinchou muito comparado com o dia da cirurgia, isso deixa a gente um pouco triste até, mas ele já murchou muito, assim, desinchou bastante, mas tá super em pezinho ainda. Mas ele me falou aproximadamente 1 ano, tá? Pro resultado final mesmo. A próxima pergunta é, a pessoa tava me falando que quer fazer uma cirurgia, uma mamoplastia, porém de redução, e quais são os cuidados que tem que ter pós-operatório, se eu tô sentindo muita dor, e se tem semelhança na mamoplastia de redução pra mamoplastia de aumento, que é a que eu fiz, com retirada de pele. E sim, as cirurgias são a mesma coisa, a única diferença é que o meu colocou silicone e no seu não vai colocar silicone. Mas a retirada de pele, a cicatriz é tudo a mesma coisa. Os cuidados com o pós-operatório que eu tô tendo, assim, falar, nossa, eu tô super tendo, é evitar comer coisas muito fortes, mas agora eu já voltei a comer algumas coisinhas assim, mas no começo mesmo eu não comia bacon, calabresa, chocolate,
Evitar essas coisas muito fortes, salsicha, presunto, enlatados, essas coisas assim. E não erguer os braços, até agora eu não ergo além disso aqui. E acho que só. São esses cuidados maiores, assim, não fazer força, não pegar peso, isso eu não faço de jeito nenhum, nem abrir a porta do carro mesmo eu abro, alguém tem que abrir pra mim. Pra eu andar no carro eu ando segurando porque sei lá, vai que acontece alguma coisa. Mas é isso. Próxima pergunta é sobre a amamentação. O que o médico me disse? O médico me disse que não tem problema nenhum sobre a amamentação. Eu esqueci de responder a última pergunta que a moça me fez, se eu coloquei a prótese por cima ou por baixo do músculo, e foi por baixo do músculo por esse fato de eu ter a tendência a ter flacidez. Então ele colocou por baixo do músculo pra que não, se fosse por cima a pele não cedesse tão facilmente, tá? Então, e também sobre a amamentação. Esse fato de ser por baixo ou por cima do músculo, nenhum dos dois influencia a amamentação. Por quê? É a glândula mamária e por baixo dela é o músculo. Então você vai colocar a prótese atrás da glândula mamária. Então isso não interfere de maneira alguma na sua amamentação. Talvez as pessoas tenham menos leite, mas assim, isso não vai ser um fato que te impeça de amamentar, tá? E isso foi o que ele me disse. A próxima pergunta é se eu acho que valeu a pena a cirurgia e se eu me recuperei muito rápido. Eu acho que valeu mais do que a pena, foi a melhor coisa que eu podia fazer por mim, porque acho que só Deus sabe o quanto me incomodava, o meu seio era extremamente caído. E eu sou uma pessoa muito nova, eu tenho 20 anos, então eu não me conformava porque que com 20 anos eu tinha um seio tão caído. Isso me incomodava muito, mexia extremamente com a minha autoestima, pra eu colocar um biquíni, pra eu colocar um decote e tal. Isso me deixava muito triste e agora eu quero sair nua na rua. Brincadeira, mas eu tô assim, super feliz assim da vida, porque eu acho que mais do que o seio maior, eu queria o seio em pé. E isso eu consegui e me deixa extremamente feliz. E se eu me recuperei rápido? Eu acredito que sim, porque eu ouvi falar muita gente que sentiu muita dor e teve muitos problemas e tal, e eu não tive absolutamente nada, nem um pingo de dor, apesar de que eu segui extremamente certinho a minha recuperação, tá? Eu ainda estou em recuperação, não deu um mês da minha cirurgia. Hoje é dia 3 de julho que eu tô gravando esse vídeo e eu fiz a cirurgia dia 16 de junho, então vão fazer 3 semanas no dia... Que dia que vão fazer 3 semanas? Deixa eu ver aqui. Dia 7 vão fazer 3 semanas, então daqui 4 dias vão fazer 3 semanas e a recuperação é mais ou menos um mês, né? Então, é isso aí. A próxima pergunta, muito bem lembrado de me perguntarem, é se eu fiquei com esmalte vermelho mesmo, se eu não tive que tirar. Porque, assim, tem alguns médicos que pedem pra paciente não pintar a unha. O meu médico não me falou nada. Aí, o que aconteceu? Eu fiz a unha um dia antes do Dia dos Namorados. E eu pensei, eu não vou passar francesinha justo no Dia dos Namorados, vou passar uma coisa mais vibrante, assim. Aí, eu passei vermelho. E a minha manicure falou pra mim, falou, Carla, toma cuidado, porque pode ser que ele peça pra você tirar. Eu falei, bom, mas como a cirurgia vai ser já na segunda-feira, eu falei, não tem problema. E fui. A hora que eu cheguei no hospital, as enfermeiras me falaram, eu acho que você vai ter que tirar esse esmalte, porque ele dá interferência naquele aparelho que mede acho que é o batimento, né? Que fica aqui no dedo. Eu não sei o que ele mede, acho que é o batimento. E aí eu falei, ai, putz, que saco, não acredito. Aí elas me falaram assim, bom, fica com. Se na hora a gente não conseguir pegar, aí o médico vai pedir pra tirar. Mas por enquanto pode ficar com. A hora que eu acordei eu tava de esmalte, não tinha acontecido nada, ninguém pediu pra eu tirar o esmalte. Então deu tudo certo, mas eu aconselho você a não ir de esmalte vermelho. No caso, passe o esmalte rendinha ou nem passe esmalte. Bom, a próxima pergunta quando que eu vou poder voltar a malhar? Eu definitivamente não sei. Quando eu fiz a primeira consulta com o médico antes da cirurgia, ele me falou que seria aproximadamente 3 meses. E eu fiquei um pouco assustada porque eu acho que vocês sabem, eu sou uma pessoa que ama a academia, não só pelo fato de a academia manter o peso e tudo, mas é porque eu gosto desse estilo de vida. Isso me deixou um pouco preocupada. Nas consultas que eu fui, eu sempre fico perguntando pra ele, e a academia, quando eu posso voltar? Porque eu tô voltando lá toda semana depois da cirurgia. E aí, ele não quer me contar, ele fica, a gente vai ver se é a recuperação, você calma. Eu acho que pra eu ficar menos ansiosa, então eu não sei. Eu acredito que na próxima consulta ele vai falar assim, melhor, porque agora eu já tirei todos os pontos, então eu acho que ele vai falar melhor assim. Próxima pergunta é se eu já pude comer assim que eu saí da cirurgia. Ninguém me impediu de nada, porém eu acordei e não senti fome.
Então eu acordei e fiquei tranquila. Eu voltei pro quarto, era umas 3 e pouco da tarde. Quando foi umas 6 e pouco, eu acho que foi 6 e pouco, eles levaram... Não, 5 e pouco. Eles levaram um lanchinho. Só que a hora que eu peguei esse lanchinho, eu comi assim umas 2 bolachinhas e já não quero mais. Eu tomei um pouquinho de chá, já falei, ai, não quero mais. E esperei a janta. Quando chegou a janta, veio uma sopa bem gostosa assim. E eu consegui comer um pouquinho menos que a metade da sopa, assim. Então eu comi bem pouquinho no primeiro dia, mas no segundo eu já acordei morta de fome, querendo destroçar o hospital inteiro. É assim. Gordinha safada, eu. A próxima pergunta é assim, que eu falei sobre os pontos internos que ele precisou dar, mas que por fora vai ficar alguma cicatriz que não foi dita anteriormente pra mim e que ele decidiu na hora? Não. Sobre os pontos internos, são somente internos, eu não vejo absolutamente nada por fora. E a cicatriz que ficou, que é aquele pirulito, então que é a auréola, e desce, e mais aquele T aqui, né? Eu já sabia dessa cicatriz. E eu até queria falar isso, eu achava que ela ia ficar bem maior do que ela ficou. Eu imaginava que o T aqui embaixo fosse ser largo. E não, ficou super pequenininho, um biquíni, curtininho, assim já não dá pra ver. Então eu fiquei muito feliz com isso. Até porque eu tô cuidando bem certinho, então tá bem fininha, sabe? Mais uma pergunta, me perguntaram se eu quero ser mãe. Sim, eu quero ser mãe e não tive medo nenhum da cirurgia influenciar nisso. Porque, por enquanto, assim, eu não tenho a pretensão de ser mãe, então daqui a alguns anos. E como ele já havia falado que não influencia na amamentação, então eu fiquei bem tranquila e confiei no meu médico. Mais uma pergunta, se meu namorado me apoiou na decisão de fazer a cirurgia. E sim, ele me apoiou bastante. Na verdade, ele sempre ficava assim pra mim, tipo, fica calma, fica em paz, fica tranquila, vai dar tudo certo. Então ele me apoiou pra caramba. E ele foi um fofo, porque desde o dia que eu operei, ele veio todos os dias me ver, todos os dias, sem falta. Ele veio todos os dias me ver, me trouxe presente, me trouxe coisas assim, perguntou se eu tava bem, se precisava de alguma coisa. Então ele foi um fofo, eu tenho muito que agradecer porque ele foi muito bacana. Próxima pergunta é se doeu pra tirar a sonda. E eu não vou falar que foi uma dor, mas foi uma queimação pra tirar a sonda e pra tirar o dreno também, porque fica um dreno em cada seio. E doeu um pouquinho. O dreno eu tirei lá no hospital e a sonda também. Então eu não saí de lá com nada, que tem gente que sai com o dreno e eu não saí com nada. Nem com sonda, nem com dreno, nem com nada. E não doeu, queimou um pouquinho, mas pra pôr a sonda eu achei que doeu, eu não gostei. A próxima pergunta é o que comer e o que evitar. Bom, eu acho assim, você tem que pensar como se você tivesse posto um piercing, tivesse feito uma tatuagem, assim. O que você deve evitar de comer? Os enlatados, condimentados, coisas que tem muito corante, muita substância, tóxico e tal. Não é bacana, não bebi nada de álcool enquanto eu tava tomando antibiótico também. E eu priorizei comer bastante coisa saudável. À noite rolava várias jacadas, mas durante o dia sempre fruta, clara de ovo. Se bem que o ovo não é muito bom comer, mas eu tirava a gema, comia só a clara. Então assim, franguinho, salada, legumes, essas coisas assim mais saudáveis. Mais uma pergunta. Se eu sentir algum desconforto por causa dos antibióticos, que em algumas mulheres elas sentem corrimento, alguma coceirinha vaginal desse tipo. E não, eu não senti nada, assim, nada, absolutamente nada. A única coisa que eu tomava cuidado com o antibiótico era sempre ter comido antes de tomar, porque os antibióticos são fortes. Então é ruim pro estômago tomar um antibiótico sem comer. A próxima pergunta é sobre sensibilidade, se eu perdi sensibilidade nos seios. E sim, eu perdi. Quando eu voltei da cirurgia, eu tava sem sensibilidade no seio inteiro, meu seio tava inteiro amortecido. Com o passar dos dias foi descendo essa sensibilidade, então a auréola hoje eu já sinto e a parte de baixo do seio eu não sinto ainda. E eu conversei com o médico, porque na segunda semana, assim, um pouquinho depois da segunda semana, comecei a ter umas fisgadinhas bem no pé do seio. Perguntei pra ele, ele me disse que era normal, que isso queria dizer que a minha sensibilidade do seio estava voltando, então que estava ainda um pouco anestesiado e conforme ia passando o tempo, talvez desse umas fisgadinhas, que isso queria dizer que minha sensibilidade estava voltando. Então eu nem fiquei com medo, assim, de perder mesmo e tal. Tem gente que perde e não volta mais, mas eu tô só com a base do seio sem sentir nada, então isso não me incomoda. A auréola e aqui em cima eu sinto normalmente.
Bom, sobre a cicatriz, estão me perguntando que pomada que eu usei pra amenizar e tal. Eu não usei pomada nenhuma pra amenizar a cicatriz ainda. Perguntei isso pro meu médico, ele me disse que quando completar um mês da cirurgia, que ele vai me indicar uma pomada cicatrizante pra diminuir. Só que, gente, a minha cicatriz é tão minúscula, assim, minúscula eu digo, ela é muito fina, ela não é perceptível. Faz 2, 3 semanas quase que eu operei e eu praticamente não noto a minha cicatriz, porque ela ficou realmente imperceptível. Praticamente, né? Mas ele falou que vai me passar uma pomada, então eu acredito que a hora que eu passar vai sumir a cicatriz praticamente. Mas eu não passei nenhuma pomada. A única pomada que eu passei é uma que ele passou, mas que ela era antibiótico, é só pra não inflamar, então não tinha nada a ver com cicatrização. Alô? Porque eu tô gravando vídeo. Lógico que eu vou. Tô pronta. Eu tô pronta. Dá 2 minutinhos, eu tô terminando já de gravar. Beijo, tchau. Próxima pergunta é que se foi pra dormir, se foi desconfortável. E foi extremamente desconfortável. Eu não aguentava mais, quer dizer, eu não aguento mais dormir parecendo uma morta lá, gente. É horrível, dormir é horrível. Isso, sem sombra de dúvidas, é horrível. Eu preciso falar, porque eu dormia de bruço toda desajeitada e agora eu tenho que dormir assim. É péssimo, péssimo, péssimo. Horrível. Horrível dormir assim. Próxima pergunta, qual foi o valor líquido da cirurgia? Então eu falei os valores separados e o total ficou uns 13 mil e pouquinho, quase 14 mil a cirurgia. Se for colocar o preço do sutiã, eu comprei 2 sutiãs, eu paguei R$65 em cada um, sutiã pós-cirúrgico, e comprei 2 pijamas que foram na média de 100 e pouquinho cada um, pra pijamas de botão, tá? Então, e um chinelinho de quarto também, que foi mais ou menos isso aí, uns R$100. Então, no total, gente, foi isso aí, uns 14 mil o todo da cirurgia. Vamos ver a próxima, que agora eu já tô lendo no Instagram. Próxima pergunta é se eu fiz 2 mamoplastias. Uma de silicone e uma pra tirar a pele. E são 2 em uma, né? Porque eu fiz uma cirurgia só, tanto que pra anestesia foi anestesia de mamoplastia, não foi anestesia de mamoplastia, mais anestesia de silicone. Foi anestesia só de mamoplastia, então foi 2 em 1 a cirurgia. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham tirado suas dúvidas. Me perdoem o vídeo ter ficado um pouco longo, mas eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. Se vocês quiserem outro vídeo de perguntas e respostas, vocês podem me deixar as perguntas aqui, que se forem muitas eu faço outro vídeo, senão eu respondo uma por uma. Então tá? Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!